A culinária brasileira é uma maldição. Um veneno para a alma. Uma vez que você a prova, os sabores da sua terra natal se tornam cinzas na sua boca. Uma vez que você conhece este segredo, não há mais volta. Foi com estas palavras que um jovem iniciou um post que incendiou as redes sociais. A cena, em sua casa em Lyon, na França, o coração gastronômico do mundo, um jovem está paralisado diante do prato preparado por sua mãe. Seu nome é Pierre Dubois, um estudante de pós-graduação de 25 anos, que acabará de retornar de um intercâmbio de 3 meses no Brasil. À sua frente, um impecável bœuf bourguignon, uma obra-prima que sua mãe passará horas aperfeiçoando, um prato que ele sempre elogiou como o melhor do mundo. Mas hoje, algo estava terrivelmente errado. Nada que ele comia preenchia o vazio em sua alma. Este fenômeno, acredite ou não, está se espalhando silenciosamente pelo mundo. Viajantes que retornam do Brasil relatam, um após o outro, um sintoma grave e perturbador. O que diabos aconteceu com eles? Por trás dessa aflição, esconde-se um segredo surpreendente e poderoso da cultura culinária brasileira. A verdade que eles não querem que você saiba. Pierre Dubois era um estudante de pós-graduação no renomado Instituto Paul Bocuse, em Lyon. Criado na tradição da haute cuisine, ele carregava um orgulho quase arrogante, uma convicção inabalável de que a culinária francesa era o ápice da civilização. Apresentar ingredientes simples em seu estado mais perfeito, com técnica impecável e equilíbrio sutil. Essa era a filosofia que Pierre defendia com fervor religioso. Um dia Pierre foi selecionado para um programa de intercâmbio de 3 meses em uma universidade em São Paulo, focado em agricultura tropical. Seus colegas o parabenizaram, mas o interesse de Pierre na culinária local era nulo ou pior, negativo. A comida brasileira? Aquela cultura de carnes gordurosas e frituras? Não, obrigado. É grosseira, sem refinamento, ele confidenciou a um amigo com um ar de desdém. Para ele, o Brasil era um país de recursos naturais e música contagiante, mas em termos de gastronomia, era um deserto primitivo comparado aos jardins de Versalhes da culinária francesa. Ao chegar ao aeroporto de Guarulhos e arrumar suas coisas no quarto do dormitório, Pierre abriu sua mala e de dentro, retirou seu kit de sobrevivência, potes de mostarda de Dijon, flor de sal de Guérande e várias latas de cassoulet. 3 meses. Vou sobreviver com isso, ele pensou. Se a comida deles for intragável, eu estarei preparado. Ele estava determinado a resistir à contaminação do paladar. Na manhã do seu 5º dia no Brasil, enquanto caminhava para a universidade, um cheiro irresistível o atingiu. Vinha de uma pequena e humilde padaria de esquina. Um aroma de queijo assado e café fresco, quente e acolhedor. Na vitrine, pães dourados e salgados de todos os tipos. Pierre sentiu uma pontada de curiosidade. Bem, pão é algo que os franceses entendem. Deixe-me ver o quão mal eles conseguem estragar isso. Ele entrou e comprou um pão de queijo, ainda quente do forno. Sentado em um banco na praça da universidade, Pierre deu a primeira mordida. E naquele instante, o universo dele se partiu. A casca era levemente crocante, abrindo caminho para um interior macio, elástico e aerado. O sabor do queijo era intenso, mas não avassalador, salgado na medida certa, com um final ligeiramente ácido. Era rústico e sofisticado ao mesmo tempo. Cada mordida era uma experiência idêntica de perfeição. Como é possível? Ele se perguntou. Como algo tão simples pode ser tão complexo? Era um paradoxo delicioso. Isto não é apenas um pão de queijo de uma padaria qualquer. Tem que haver um segredo. Pierre não conseguia acreditar. Ele voltou à padaria e, com seu português quebrado, perguntou ao padeiro, um senhor de bigode sorridente. Senhor, como? Como o senhor faz isso? O padeiro, sentindo o espanto genuíno do jovem, sorriu com orgulho e começou a explicar. Ah, meu filho, não tem muito segredo, mas tem muito cuidado. A massa tem que ser escaldada na temperatura exata, nem 1 grau a mais. O polvilho tem que ser o azedo, para dar essa elasticidade. E o queijo? Ah, o queijo tem que ser um queijo canastra meia cura, de um pequeno produtor lá de Minas.
A proporção de queijo para polvilho é calculada em gramas. Se colocar demais, fica pesado. Se colocar de menos, não tem graça. Pierre pegou um caderno e começou a anotar, seu ceticismo se desfazendo como manteiga em pão quente. O padeiro continuou. E o mais importante, meu jovem, é a mão. A gente sova a massa até ela ficar no ponto certo. A gente sente quando está pronta. Não é ciência, é sentimento. Pierre murmurou para si mesmo. Nem os croissants feitos à mão pelos melhores boulangers de Paris têm essa combinação de precisão e alma. Ele percebeu que no Brasil existia um tipo diferente de perfeição, uma fusão entre ciência intuitiva e artesanato apaixonado. Um mês depois, um colega da universidade chamado Lucas o convidou para almoçar. Pierre, hoje é sábado. Você não pode ir embora do Brasil sem experimentar a verdadeira alma da nossa comida. Lucas o levou a um pequeno restaurante de bairro, um lugar sem placas chamativas, cheio de famílias rindo e conversando alto. Apenas um balcão e algumas mesas. No centro da cozinha, uma senhora cozinhava em enormes panelas de barro. 2 feijoadas completas, Dona Cida, gritou Lucas. Minutos depois, 2 cumbucas fumegantes foram colocadas na mesa. O aroma era inebriante. Feijão preto, sim, mas havia algo mais. Um perfume complexo, defumado e profundo que estimulou o olfato de Pierre como nunca antes. Com hesitação, Pierre pegou uma colher e provou o caldo. E naquele momento, seu mundo não apenas se partiu. Ele foi completamente aniquilado e reconstruído. O sabor explodiu em sua língua. A riqueza do feijão preto, a salinidade da carne seca, o sabor defumado da linguiça e do paio, a maciez do lombo de porco. Mas não era apenas salgado. Havia uma doçura sutil, uma profundidade terrosa, uma complexidade que ele jamais imaginara ser possível. O sal era presente, mas perfeitamente equilibrado, criando uma satisfação avassaladora. Pierre pegou um pedaço de laranja, como Lucas instruiu, e espremeu sobre a comida. A acidez cortou a gordura e iluminou todos os outros sabores. A couve fatiada finamente, o torresmo crocante, a farofa texturizada. Era uma orquestra sinfônica na sua boca. O que é isso? Pierre gaguejou, completamente sem palavras. Era diferente de qualquer prato que ele já havia comido. Era uma categoria de comida totalmente nova. Lucas riu, vendo a epifania no rosto do amigo francês. Isso, meu amigo, é o tempero. É a mágica brasileira. Não é só um ingrediente. É o refogado de alho e cebola feito lentamente, as folhas de louro, a pimenta do reino moída na hora, o tempo de cozimento de horas e horas. É a combinação de tudo isso. É o segredo que cada cozinheira brasileira guarda no coração. Pierre ficou chocado. Como estudante de gastronomia, ele conhecia as bases, os molhos mãe, as técnicas. Mas o que ele estava provando não era apenas técnica. Lucas, isso é revolucionário, disse ele, com os olhos arregalados. A culinária francesa busca a simplicidade e a pureza de cada ingrediente. Mas a culinária brasileira, ela busca a harmonia na complexidade. São dezenas de camadas de sabor, todas cantando em um coro perfeito. Lucas assentiu, orgulhoso. Exatamente. A essência da nossa comida é o equilíbrio na abundância. Cada ingrediente tem sua voz, mas nenhum grita mais alto que o outro. Juntos, eles criam uma única melodia. Pierre terminou de comer e olhou para a cumbuca vazia. Ele havia limpado o prato até o último grão de feijão. Estava divino, ele sussurrou. Mal sabia ele que aquela noite era apenas o começo da ruína que mudaria sua vida para sempre. Após 3 meses, o intercâmbio terminou e Pierre voltou para casa em Lyon. Pierre, meu filho. Que saudades, sua mãe o abraçou na porta. Seu pai, sua avó, seu irmão mais novo, todos o receberam com sorrisos. Ver os rostos de sua família novamente aqueceu seu coração. Hoje à noite teremos uma festa de boas-vindas. Preparei seu prato favorito, bœuf bourguignon, disse a mãe com orgulho.
A mesa de jantar estava posta com o guisado de carne, uma salada de queijo de cabra, legumes assados e o famoso creme brulee de sua avó. Eram todos os pratos que Pierre amava. Vamos, coma, não seja tímido, sua avó sorriu gentilmente. Pierre pegou o garfo, espetou um pedaço de carne macia e levou à boca. E então? Ele congelou. A acidez do vinho, o sabor da carne, a riqueza do bacon. Tudo estava lá, tecnicamente perfeito. Mas algo estava faltando. Não, para ser mais preciso, havia algo em excesso. O sal parecia agressivo. A gordura do bacon parecia pesada. O sabor era monótono, unidimensional. Na mente de Pierre, o sabor da feijoada brasileira explodiu em sua memória. Aquela profundidade de sabor em camadas, aquele equilíbrio delicado. Comparado a isso, o prato à sua frente parecia apenas salgado e gorduroso. Como está, querido? Sua mãe perguntou, com os olhos cheios de expectativa. Pierre forçou um sorriso. Delicioso, mamãe. Mas a mentira não convenceu sua mãe. Pierre, você mal tocou na comida. O que aconteceu? Não, é que... O jet lag ainda está me afetando, ele se desculpou desesperadamente. Sua avó o observava com preocupação. Pierre, aconteceu alguma coisa ruim no Brasil? Não, vovó. O Brasil foi maravilhoso. É que Pierre não conseguia encontrar as palavras. Como explicar? A comida de sua mãe não era ruim. Mas ele não conseguia mais sentir satisfação. Nada que ele comia chegava perto daquele tempero profundo que ele havia experimentado no Brasil. No dia seguinte, Pierre foi com a família a um bistrô local. Pediu um coque au vin. A mesma coisa. O molho era pesado. O sabor do vinho dominava tudo. O bacon era salgado demais. No jantar, seu pai fez um assado. Um de seus pratos favoritos de infância. Mas hoje não descia. Pierre largou o garfo. Desculpem, meu estômago não está bem. A família o olhava com preocupação crescente. Seu irmão mais novo provocou. Irmão, você comeu alguma coisa estranha no Brasil? Pierre balançou a cabeça. Não. Não comi nada estranho. Eu descobri o que é comida de verdade. Ele gritou em silêncio dentro de sua mente. Naquela noite, Pierre estava deitado em sua cama, olhando para o teto. Quando fechava os olhos, as memórias da comida no Brasil o assombravam. O pão de queijo da padaria. A feijoada. O churrasco suculento. A moqueca que ele provou em uma viagem de fim de semana. Tudo era lembrado com uma clareza dolorosa. Eu enlouqueci? Não. A comida brasileira me mudou para sempre. Pierre levantou-se da cama e foi para sua escrivaninha. Na barra de pesquisa, ele digitou: tempero brasileiro, química, segredos culinários. Uma avalanche de artigos e teses apareceu na tela. Pierre começou a ler, um por um. Ele leu sobre o refogado, à base de alho e cebola dourados lentamente em óleo, um processo que cria centenas de novos compostos de sabor através da reação de Maillard e da caramelização. Ele leu sobre a importância de ingredientes como cominho, coentro e folhas de louro. A diversidade de pimentas. O uso de ingredientes fermentados como tucupi na Amazônia. E então ele percebeu. Isso precisa ser investigado, ele pensou. O tempero que Lucas mencionou. Essa é a chave. Pierre tomou uma decisão. Ele iria decifrar cientificamente esse fenômeno. E iria replicar sua beleza. Para um estudante de gastronomia, era o tema de pesquisa perfeito. Não era mais do que isso. Era um problema pessoal. Ele precisava provar aquele sabor novamente. Esse desejo puro e avassalador impulsionou Pierre. Na manhã seguinte, Pierre foi para a biblioteca do Instituto. Ele devorou livros sobre a história da culinária brasileira. E então ele descobriu um fato crucial: a qualidade do solo.
Um artigo dizia: o solo brasileiro, especialmente em certas regiões como Minas Gerais, é rico em minerais específicos que conferem uma intensidade única a vegetais como alho, cebola e pimentão. A luz solar abundante e a umidade criam produtos com uma concentração de compostos aromáticos muito maior do que os seus equivalentes europeus. Pierre arregalou os olhos. O terroir. Um conceito que ele conhecia bem do vinho, mas nunca havia aplicado a ingredientes tão básicos. Então era isso. A própria terra é diferente. Ele pesquisou os dados sobre os vegetais que usava em casa. Eram cultivados em estufas com foco na aparência e durabilidade, não na intensidade do sabor. Não adianta usar as mesmas receitas se os ingredientes não têm a mesma alma. Pierre pensou. E se ele conseguisse os ingredientes brasileiros autênticos? Ele começou a pesquisar na internet. E encontrou. Havia uma loja especializada em produtos brasileiros em Paris. No fim de semana, Pierre pegou um trem para a capital. Uma viagem de 2 horas. Em um bairro afastado do centro, ele encontrou a loja. Empório Brasil, dizia a placa. Seu coração bateu mais forte. Ao entrar, ele foi transportado. Prateleiras repletas de temperos, farinhas e produtos que ele vira no Brasil. Feijão preto, farinha de mandioca, polvilho azedo, óleo de dendê, cachaça. Bem-vindo, disse o atendente em português. Pierre respondeu em francês. Estou procurando. O coração do Brasil. O atendente riu, mas entendeu. Ele o guiou pela loja, mostrando-lhe os melhores produtos importados. Alho roxo, cebolas pequenas e potentes, pimentas cheirosas. Pierre comprou de tudo. A conta foi alta, mas ele não se importou. Se com isso ele pudesse recriar o sabor do Brasil, seria uma pechincha. De volta a casa, Pierre começou imediatamente seu experimento. Colocou uma panela de barro no fogo. Dourou o alho e a cebola lentamente, muito lentamente. O aroma começou a encher a cozinha. Ele adicionou as carnes, as folhas de louro. Deixou cozinhar por horas. Fez uma farofa com manteiga de garrafa. Refogou a couve com alho. Ele seguiu os passos religiosamente. E provou. É isso, o sabor estava ali. Aquela profundidade, aquela complexidade. O sabor da feijoada que ele comeu no Brasil. Pierre ficou emocionado. Os ingredientes. A terra. Faz toda a diferença. Ele começou a registrar tudo em seu caderno. A origem do alho, o tempo de refogado, a temperatura de cozimento, a marca do feijão. A partir daquele dia, Pierre cozinhou incessantemente. No começo, houve falhas. O sabor ficava fraco ou salgado demais. Mas ele não desistiu. Uma semana depois, ele fez uma galinhada com pequi. O sabor era complexo, exótico, perfeitamente equilibrado. Sucesso! Os sabores impregnaram o frango e o arroz. O equilíbrio entre o salgado e o sabor único do pequi é perfeito. Não era idêntico ao que ele comeu, mas estava próximo. Isso eu posso servir para as pessoas. Pierre estava confiante. 2 semanas depois, Pierre teve a oportunidade de apresentar sua pesquisa em um seminário na faculdade. O tema, a influência do terroir e das técnicas de cozimento lento na complexidade do tempero brasileiro. Antes da apresentação, enquanto preparava seus slides, Pierre tinha outra preparação em andamento. Em uma panela enorme, ele estava cozinhando sua galinhada. Apenas a apresentação não será suficiente. Eles precisam provar. No dia da apresentação, a sala do seminário estava cheia com cerca de 15 alunos e professores. Pierre respirou fundo e começou sua apresentação. A tela exibia a estrutura química dos compostos criados na reação de Maillard. Pierre explicou como o refogado lento não era apenas sobre cozinhar, mas sobre criar uma nova base de sabor. Ele mostrou mapas comparando a composição mineral do solo no Brasil e na Europa, e como isso afetava a intensidade dos ingredientes. Os alunos ficaram fascinados. Ninguém havia pensado que a geologia pudesse ter um impacto tão direto na culinária do dia a dia.
Pierre então mostrou dados de seus experimentos. Usando o alho francês e alho brasileiro, ele mediu a concentração de compostos de enxofre voláteis liberados durante o cozimento, provando que o alho brasileiro era exponencialmente mais potente. Um gráfico mostrou a diferença, e os alunos murmuraram em surpresa. Além disso, Pierre falou sobre a genialidade da culinária de aproveitamento brasileira, usando cortes de carne menos nobres e transformando-os em iguarias através do tempo e da técnica. Quando a explicação teórica terminou, Pierre trouxe a panela gigante que havia preparado. Ao abrir a tampa, um aroma delicioso encheu a sala. Pierre serviu a galinhada em pequenos pratos e distribuiu para todos. Os alunos pegaram os garfos, meio céticos, meio curiosos. Mas no momento em que provaram, vozes de espanto se ergueram. Delicioso! Nunca comi um prato de frango e arroz com tanto sabor. Isso é só frango e arroz? O professor-chefe, uma lenda da culinária francesa, provou um pedaço, mastigou lentamente e assentiu com admiração. Sua perspectiva, senhor. Du Bois de que os fatores ambientais determinam a evolução da cultura culinária é fascinante. E demonstrar a teoria com a prática foi brilhante. A sala explodiu em aplausos. Pierre curvou a cabeça emocionado. Após o seminário, vários alunos se aproximaram de Pierre, perguntando onde comprar os ingredientes e como fazer o prato. Enquanto respondia com alegria, Pierre pensou consigo mesmo: a cultura culinária brasileira tem o poder de emocionar as pessoas além das fronteiras. Naquela noite, Pierre reuniu sua família. Tenho algo que quero que todos vocês provem. Na cozinha, Pierre começou a cozinhar com destreza. Primeiro pães de queijo. Depois a galinhada e, para acompanhar, uma salada de vinagrete vibrante. 30 minutos depois, os pratos foram servidos na mesa de jantar. A família olhava com curiosidade. Pierre, isso é comida brasileira? Perguntou sua avó Babette. Pierre assentiu. Sim, vovó. É o que aprendi no Brasil. Por favor, provem. Seu pai foi o primeiro a provar a galinhada. Seus olhos se arregalaram. Incrível! É só frango, mas tem um sabor tão profundo. Sua mãe comeu um pão de queijo. Simples, mas perfeito. Como pode algo tão básico ser tão delicioso? Seu irmão devorou frango. Irmão, isso é fantástico. O equilíbrio é sublime. E então sua avó, a matriarca, a guardiã das tradições francesas, provou. Ela mastigou lentamente com os olhos fechados. O silêncio pairou sobre a mesa. Pierre observava tenso. Quando Babette abriu os olhos, eles estavam marejados. Pierre. É maravilhoso, ela disse, com a voz embargada. Ela sorriu gentilmente. Cozinhei comida francesa por 70 anos. Administrei nosso bistrô, servi milhares de clientes. Tenho orgulho da nossa culinária. Mas, Pierre, a culinária não pode ser exclusiva. É preciso ter a coragem de admitir o que é bom. E está a comida. Esta comida é verdadeiramente maravilhosa. Sente-se a sabedoria de gerações, o amor e o cuidado em cada grão de arroz. Lágrimas também brotaram nos olhos de Pierre. Vovó, Pierre, disse ela com firmeza. Nós todos vamos ao Brasil. Quero experimentar o sabor autêntico. Quero ver com meus próprios olhos o que você aprendeu. Seu pai, mãe e irmão assentiram com entusiasmo. Pierre olhou para cada um dos rostos de sua família. E assentiu profundamente. Obrigado. Será uma viagem inesquecível. 2 meses depois, a família Du Bois desembarcou no aeroporto de Guarulhos. A avó, o pai, a mãe, o irmão, todos estavam maravilhados com a energia do Brasil. Após um dia em São Paulo, a família foi a uma famosa churrascaria rodízio. Ao entrarem, foram recebidos pelo cheiro de carne assando e pela visão de um buffet exuberante. Garçons passavam com espetos de picanha, alcatra, costela. O pai de Pierre provou a picanha e ficou boquiaberto. Uma mordida e tantos sabores. A gordura, o sal grosso, a fumaça. A mãe provou o queijo coalho com melaço.
Este contraste de salgado e doce. É divino. A comida que Pierre fez era maravilhosa, mas isso é ainda mais delicado, mais intenso. Os pratos continuavam chegando. Cada corte de carne era uma obra de arte. Pierre explicou: a culinária brasileira também é sobre a experiência. É para ser desfrutada com todos os 5 sentidos. Quando a costela que desmanchava no garfo chegou, a avó provou e fechou os olhos. Este sabor tem alma. O respeito pelo ingrediente, a gratidão pela abundância, o cuidado com quem come. Tudo está nesta única mordida. O pai de Pierre concordou. Agora eu entendo o que você quis dizer, Pierre. Isso não é apenas uma refeição. É a própria cultura em um prato. No final, arroz, feijão e farofa foram servidos. A mãe comentou: é incrível. Comemos tanta comida, mas não me sinto pesada. Pelo contrário, sinto um conforto, uma satisfação. Naquela noite no hotel, a família conversou sobre a experiência. A avó disse: o povo brasileiro usa a comida para cuidar das pessoas. Hoje aprendi novamente que a comida é o que nos conecta. No dia seguinte, a família visitou o mercado municipal de São Paulo. As barracas de frutas exóticas, os cheiros de temperos. Provaram o famoso sanduíche de mortadela e o pastel de bacalhau. Em todos os lugares eles podiam sentir a paixão dos produtores e cozinheiros. No último dia a família voltou a São Paulo, e Pierre os levou ao restaurante por quilo perto da universidade onde ele estudava. Um restaurante por quilo? Perguntou o pai, confuso. Pierre explicou. A excelência da comida no Brasil não está apenas nos lugares caros. A comida do dia a dia é surpreendentemente deliciosa. Eu queria mostrar isso a vocês. A família montou seus pratos. Havia dezenas de opções. Arroz, feijão, frango assado, carne de panela, saladas de todos os tipos. O preço era incrivelmente baixo. Quando provaram, ficaram chocados. O pai comeu a carne de panela. Esta carne? Tem o nível de um bom bistrô em Lyon. O irmão estava maravilhado com o bife à milanesa. Este bife é melhor do que qualquer sanitzel que já comi. A avó disse em voz baixa. Eu entendi, Pierre. A essência da cultura culinária brasileira. Não importa quem você é, ou onde você está, o objetivo é sempre oferecer o seu melhor. É um ato de generosidade. Pierre assentiu profundamente. Quando saíram do restaurante já era entardecer. As luzes de São Paulo começavam a acender. Sua mãe disse: aprendi tanto nesta viagem. A culinária brasileira não é apenas deliciosa. Ela carrega o coração de um povo, a atitude de viver com cuidado e paixão. Tudo está ali. O pai também concordou. A culinária francesa é magnífica. Mas há muito o que aprender com o Brasil. O irmão disse: irmão, eu também quero estudar no Brasil no futuro. Pierre olhou para sua família. Todos eles amavam o Brasil. E isso o deixou mais feliz do que qualquer outra coisa. Uma semana após o retorno, Pierre estava em seu quarto, revendo as fotos da viagem. A comida espetacular da churrascaria, a agitação do mercado, o sorriso de sua família no restaurante por quilo. Todas eram memórias preciosas. Pierre postou sua experiência e sua pesquisa nas redes sociais. A magnificência da cultura culinária brasileira, a relação entre o terroir e o tempero, e a emoção de sua família ao visitar o Brasil. O longo post, acompanhado de fotos, viralizou em questão de horas. Dias depois, o post recebeu comentários de todo o mundo. Eu tive a mesma experiência quando voltei para a Itália. A comida brasileira é mágica. Desde que fui ao Brasil, a comida do meu país parece sem graça. Sua pesquisa explicou por quê. Eu não sabia que a qualidade do solo era tão importante. Abriu meus olhos. Os comentários chegaram a milhares. Pessoas de todo o mundo tiveram a mesma experiência. E estavam gratas a Pierre por explicar cientificamente o motivo. No fim de semana, ele visitou o bistrô de sua avó. Ela lhe ofereceu um novo prato de massa. Pierre provou e ficou chocado.
O molho de tomate tinha uma nova profundidade. Vovó, sim. Adicionei um pouco do refogado brasileiro ao molho de tomate. Aumentou o sabor, deu mais profundidade. A avó sorriu. Aos 70 anos, a mestre da culinária francesa não teve medo de aprender algo novo. Não existem fronteiras na culinária, Pierre. O importante é fazer as pessoas felizes. Essas palavras ressoaram profundamente no coração de Pierre. Naquela noite, Pierre jantava com sua família. Seu irmão disse: "Irmão, decidi. Vou estudar ciência dos alimentos na universidade. E com certeza, um dia, irei ao Brasil." Pierre sorriu e deu um tapinha no ombro do irmão. Seu pai e sua mãe disseram que desde a viagem, sua maneira de pensar sobre a comida havia mudado. A experiência de uma pessoa enriqueceu a vida de toda a família. Pierre olhou pela janela e sussurrou em seu coração: "Obrigado, Brasil." A cultura culinária brasileira não é apenas deliciosa. É a cristalização de um coração que se importa, polido ao longo de centenas de anos. O solo, as técnicas de cozimento, a habilidade dos cozinheiros e, acima de tudo, o respeito e o amor por quem come se combinam para criar uma cultura que emociona a todos. Pierre tocou essa profundidade no Brasil e descobriu que era verdadeiramente importante. E ele compartilhou esse conhecimento com pessoas de todo o mundo. A cultura culinária brasileira continua a mover os corações das pessoas além das fronteiras. É um tesouro mundial e uma filosofia que nos faz mais felizes. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, por favor,